Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Direitos Humanos do Senado fez uma diligência no Rio de Janeiro para acompanhar as investigações do caso Moise. Uma das preocupações dos parlamentares agora é com a família do congolês que foi espancado e assassinado num quiosque na Barra da Tijuca. O senador Humberto Costa, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, esteve lá no Rio de Janeiro e vai conversar conosco a partir de agora. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, é um prazer. Senador, como foi essa diligência? Com quem os parlamentares da Comissão de Direitos Humanos da Câmara também, os deputados da Comissão de Direitos Humanos da Câmara também participaram dessa diligência? Como foi os trabalhos lá? Com quem os senhores conversaram? Explica para a gente como foi essa visita. Bom, inicialmente nós tivemos uma reunião na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, com a própria OAB, o presidente da OAB e também o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a família do Moise, sua mãe, seus irmãos, outros parentes, uma representação da comunidade congolesa também. E nessa reunião nós recebemos aí muitas informações, a manifestação de preocupações por parte da família, de que talvez esse inquérito estivesse sendo conduzido de forma pouco transparente, informações que nós utilizamos nas conversas seguintes, não é? Foi muito importante. Depois nós fomos à Prefeitura do Rio de Janeiro, onde lá nos entendemos com o prefeito e ele garantiu que buscaria e encontraria uma solução para, de alguma forma, permitir que a família tenha uma maneira de poder ter algum tipo de apoio, de ajuda econômico, financeira, talvez a oferta de um quiosque lá na praia, não naquela região, mas em outra, ou uma área para um comércio no centro da cidade, enfim, coisas assim que a prefeitura se comprometeu em fazer, além do compromisso de fazer uma apuração de uma possível omissão por parte da Guarda Municipal. Tivemos também depois com o governador do estado, onde nós cobramos celeridade na apuração, assim como também transparência e rigor nessa apuração. E, finalmente, nos reunimos com o Ministério Público Estadual para pedir também celeridade na apuração, mas também pedir que outros crimes que aconteceram paralelamente, como omissão de socorro, omissão por parte da polícia e da Guarda Municipal, possibilidade de existirem autores intelectuais do crime. Então, tudo isso nós abordamos também. A família de Moise, como é que está a questão da segurança? Eles têm recebido ameaças? Como é que está essa situação, senador? Esse foi um outro tema que nós abordamos com o governador em particular, não é? Ele nos informou que tinha oferecido o ingresso dessas pessoas no programa de proteção de testemunhas, o Provita. Na verdade, é uma situação difícil, porque entrar nesse programa significa perder o vínculo com a comunidade, tem que sair do local de moradia, assumir uma outra identidade também, e a família optou por não ter esse caminho. Ele disse, o governador, que ofereceu uma segurança, não é? Mas a família nega que isso tenha acontecido. Ficamos, então, por meio de grupos de direitos humanos do Rio de Janeiro, da própria OAB e da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, cobrar uma proposta mais adequada por parte do governo do Estado para oferecer segurança à família, já que alguns dos seus integrantes tiveram que abandonar seus empregos por conta disso. A própria mãe de Moise, que trabalha autonomamente, ficou com uma forte restrição para se ausentar de casa, não é? E, enfim, ficamos nessa situação. O governador nos passou o contato direto de um dos seus assessores para que nós possamos acompanhar esse oferecimento de medidas de segurança para a família. O apoio das duas comissões de direitos humanos
né, no caso da Câmara e do Senado. De que forma que o senhor acha que se reflete nessa situação, senador? Os parlamentares, junto nessa investigação, nesse apoio à família, tem um peso? Sim, tem um peso muito grande, não é? Porque trata-se do Congresso Nacional, trata-se de duas comissões que têm um papel fundamental dentro daquilo que é a tarefa do Poder Legislativo de fiscalizar o Executivo. É óbvio que nós, da esfera federal, temos uma obrigação maior em relação ao Executivo Federal, mas, obviamente, que uma comissão que aborda o tema direitos humanos tem um papel político importante a exercer na medida em que os atos, os eventos possam acontecer no âmbito do Estado ou do município. E, sem dúvida, a cobertura que nós tivemos da imprensa, a atenção que foi despertada na população e também a pressão que foi feita sobre as autoridades, né? Só para dar um exemplo, o governador do Rio abriu a sua agenda para nos receber, assumiu diversos compromissos públicos nesse encontro conosco, o prefeito também, e nós agora temos uma linha direta, tanto com o governo quanto com a prefeitura e a OAB, para podermos fazer o acompanhamento de toda a situação. Senador, um dos objetivos da ida, né, dos parlamentares lá ao Rio de Janeiro era verificar a situação também dos refugiados e se houve possíveis aí, violações nos direitos humanos, principalmente em relação às condições de trabalho. Foi possível fazer uma avaliação disso? Sim, a julgar pelos depoimentos que nos foram feitos, né? Não há uma política no Brasil realmente para acolher essas pessoas que vêm ao país. Há uma clara discriminação quando se trata de refugiados originários da Europa, dos Estados Unidos e aqueles que vêm da África, não é? Por exemplo, pessoas com a mesma qualificação profissional que vêm da Europa, essas pessoas com uma boa qualificação profissional obtêm bons empregos. Os africanos com a mesma qualificação profissional terminam assumindo trabalhos que são, do ponto de vista remuneratório, muito menos compensatórios, né? Às vezes, um advogado, alguém que tem uma formação universitária, termina trabalhando como ajudante de pedreiro ou vai fazer um trabalho como prestador de serviço, como servente, enfim, coisas assim. Falta uma política específica que estimule a capacitação profissional, o acesso à escola, o acesso ao sistema de saúde. Então, isso também foi importante porque, afinal de contas, essa é uma tarefa da União. A Constituição dá uma tarefa à União de garantir a essas pessoas refugiadas todos os direitos importantes e a própria integridade física e psicológica dessas pessoas. Senador, em relação a exatamente essas políticas públicas, o senhor falou que falta, né, políticas públicas do governo para os refugiados, mas num determinado momento, lá na diligência, os parlamentares chegaram a pedir desculpas em nome do Estado brasileiro. Além da ausência de políticas públicas, eu acho que nesse caso especificamente, como que o governo federal se comportou, e eu queria que o senhor falasse especificamente do presidente da Fundação Palmares também, das declarações que ele fez. Bom, a postura do governo federal foi de total indiferença, não é? Um assassinato bárbaro como aquele que sensibilizou o mundo, que constrangeu o nosso país, não teve, da parte do presidente da República ou do governo, nenhuma palavra de conforto para a família, nenhuma palavra de desculpas, né, à comunidade congolesa. Isso porque, na verdade, ali naquele crime há um simbolismo que é a síntese de 3 situações graves que o Brasil tem. A primeira é o do racismo, né? A segunda é a xenofobia, a aversão ao estrangeiro de origem africana, não é?
e também a discriminação contra as pessoas pobres. Então, tudo isso tem a ver com a necessidade de o governo se manifestar. Mas a única manifestação que nós tivemos foi da parte do presidente da Fundação Palmares, que agrediu a vítima, né? Dizendo que era um vagabundo que foi morto por vagabundos que eram mais fortes, né? Dando uma demonstração da falta de humanidade, de sensibilidade que tem esse governo. E ele foi, inclusive, secundado por outros integrantes do governo brasileiro, né? Mostrando que nós estamos sendo governados por um grupo de bárbaros, incompetentes e sem a mínima seriedade e sensibilidade para com a temática dos direitos humanos. Senador, e quais são os próximos passos? Como é que vai ser esse acompanhamento das comissões, pelo menos da Comissão de Direitos Humanos do Senado? Bem, nós ficamos com linha direta com a família, nós ficamos com linha direta com a AB, também com a Prefeitura, com o governo do Estado e também comunicações abertas com o Ministério Público, né? Nós vamos estabelecer em comum acordo com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados a responsabilidade de uma pessoa que possa permanentemente fazer esse acompanhamento do que aconteceu em decorrência da nossa visita. E também nós deixamos parlamentares do Rio de Janeiro, que fazem parte ou não fazem parte da comissão, também com a responsabilidade de fazer esse acompanhamento, nos trazer as informações, porque a qualquer momento que for necessário, nós poderemos nos deslocar novamente ao Rio de Janeiro, poderemos fazer contato com as autoridades locais, para que esse crime não seja relegado a um segundo plano pelo surgimento de novas situações que terminam por ser tão graves quanto essa. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no programa Argumento. Eu que agradeço, Carla. Um abraço a todos que acompanham a TV Senado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.